Giro de notícias, um resumo semanal para empresários, semana do dia 15 a 22 de agosto de 25. Imensamente importante você ficar ligado nas notícias, Brasil, no mundo, Estados Unidos, o que vai rolar, tarifaço, confusão, tiroteio, enfim, importante para o seu negócio, importante para você, se você é um gestor, você é um diretor, você é um empresário, fica ligado, vamos lá. Geopolítica, tensões Estados Unidos e Venezuela se intensificam. Muito claro o posicionamento do governo Trump, muito claro, que de domínio da América do Sul, ou seja, de foco no domínio da América do Sul, dá até a impressão, né, que é um acordo que ele tem com os outros países, a Rússia, a União Europeia, de domínio total da América do Sul, ou seja, ele está colocando ordem efetivamente na América do Sul, em todos os sentidos, ou seja nas questões de tráfico, ele está usando esse tema aí para se colocar com maior, mas questões econômicas, as sanções, a força com a Colômbia, por quê? Os Estados Unidos perdeu muito, né, do seu posicionamento econômico, político na América do Sul. Então, se você olhar hoje, efetivamente, apenas um país depende muito dele, que chama-se Colômbia, né? Ou seja, mesmo o Brasil não tem uma dependência gigante, o que era diferente há 15, a 18 anos atrás. Então, os Estados Unidos depende de uma volta de protagonismo, efetivamente, no mundo, e ele está fazendo isso a forceps. A estada dele na Venezuela, é só você olhar no final dos anos 90 e dos anos 2000, os Estados Unidos tinham uma presença na Venezuela muito grande, e isso acabou com o chavismo e ele está resgatando. Então, meu velho, isso aqui não vai parar. Pode ter certeza que isso vai continuar e vai intensificar. Mercados cautelosos com negociações Ucrânia-Rússia. Como não há uma definição, como não há necessariamente um ponto do que vai acontecer ainda, ou seja, por mais que os Estados Unidos se mostrou muito forte na negociação, muito forte na capacidade, ou seja, de negociação, ainda não há uma resolução. Então isso ainda mexe com o mundo, já fazem anos que está sendo mexido com, ou seja, está mexendo com todas as questões econômicas, o agro sofre muito, os custos sofrem muito, muita coisa, né? O próprio agro da Ucrânia, a Rússia tem uma importância muito grande em relação a isso, toda a guerra afeta efetivamente, mas tudo indica que Trump está realmente muito próximo de dar aí um ponto final em relação a isso. Situação no Oriente Médio, o Hamas aceita cessar fogo e existe ali uma questão em relação a Gaza, né? Fome confirmada em Gaza, confirmado, óbvio, né? Não é algo muito óbvio. É uma solução complexa que os Estados Unidos conseguiu resolver rapidamente, temos que dizer em relação a isso, ou seja, ele enfraqueceu o Irã, mesmo sem tirar os ayatollah de lá, ou seja, ele não permitiu que o Israel fizesse o golpe final por motivos diversos, ele não queria uma instabilidade maior na região, que já está instável. Por quê? Porque ele conseguiu, por um outro lado, uma estabilidade em relação a Israel, ou seja, os outros países do eixo ali daquela região já sacaram que não tem tanta força, e mais importante, ele conseguiu uma coisa maior, ele conseguiu provar que tanto Rússia quanto China não estão assim tão alinhados com o Oriente Médio. Ele testou, foi um teste. Ele levantou a voz e olhou ao redor. Todo mundo ficou quieto, ele... Legal, entendi que o Irã, aquela galera, ele não está com tanta força assim. Isso é muito bom, o Israel ficou mais tranquilo, isso foi um ponto interessante. Vou falar sobre macroeconomia brasileira. Aqui é que o bicho pega, né, meu velho? Inflação em queda, meta mais próxima. Por que nós estamos com uma inflação em queda? Estamos realmente, possivelmente estamos com uma inflação em queda. É só você olhar o mercado ao redor. Porque não há consumo, nós não estamos melhorando o nosso consumo, nossa capacidade, nosso juros está muito alto, ninguém está comprando, você não há compra de imóvel, as pessoas estão investindo menos, comprando menos, o ticket médio de compra no varejo vem diminuindo. Então sim, possivelmente ou potencialmente a nossa inflação está diminuindo, mas pelos motivos ruins, não pelo motivo bom. Nossa Selic se mantém em 15%, né? Ou seja, isso faz com que a gente seja cada vez mais frágil dentro de um processo que, na minha opinião, recessivo. Nós estamos num processo muito mais recessivo. Economia desacelera com juros altos. Já falei, ou seja, ela vem desacelerando, então o motivo da inflação que vem acontecendo justamente, se você olhar aqui o consumo das famílias em declínio, ou seja, de 3,7% para 2,6% para 1,5%. Não precisa ser muito inteligente para entender que isso é causado principalmente por uma alta de juros. As pessoas estão comprando menos, investindo menos, e isso aí faz... mas nós estamos em crescimento anual, um crescimento do PIB. Claro, obviamente, devido a tudo que o governo está tendo que colocar na economia, porque isso não é um mecanismo, ou seja, não está funcionando o mecanismo da maneira mais correta, que deve ser assim, ou seja, com o investimento privado, com o consumo, entre outras coisas. Isso está vindo a forceps do governo
como todo governo de esquerda faz, que é uma merda, efetivamente. Tarifaço americano, o impacto controlável, discordo dessa notícia. Por quê? Sim, os Estados Unidos com o tarifaço fez um nó tático no Brasil e tirou alguns produtos da lista. Entretanto, ele estagnou alguns consumos. Eu estou dentro de alguns desses mercados, por exemplo, o mercado de suco de laranja. Ele estagnou os contratos, os preços dos contratos e a evolução dos contratos em relação a isso. Então, na verdade, o tarifaço ele teve um efeito prático menor do que todo mundo imaginava, mas um efeito rebote muito maior que nós ainda não sentimos e nós vamos sentir já já. Então, madeireiras, sucos de laranja, frutas, entre outros, que nós vamos sentir. Economicamente, regionalmente falando, nós vamos sentir muito, nós já vamos sentir isso em várias regiões que nós estamos. Então, efetivamente, o tarifaço foi menor? Foi, é verdade. O Brasil depende um pouco menos do que os Estados Unidos achou que sim, é verdade, mas o efeito rebote na nossa economia é gigantesco, principalmente ocasionado por uma questão das questões políticas envolvidas. Há muito mais do que economia envolvida, do que também há também um advento político. É só você avaliar, os Estados Unidos cortou relações com o Brasil ontem, né? Ou seja, nós tivemos uma embaixadora que foi pedida, ou seja, solicitada para sair de lá. O governo brasileiro não está conversando com ninguém dos Estados Unidos. Não há uma fonte onde o governo brasileiro fale com os americanos. Ou seja, nós estamos no momento com uma falta de relação econômica, política, comercial com os Estados Unidos. A aprovação do governo Lula em alta, ocasionado, pela minha opinião, devido ao que está acontecendo com os Estados Unidos agora. Ou seja, esse sentimento por muitos, porque você tem que olhar uma coisa mais macro, né? Que é de direita, de centro e de esquerda. Ou seja, as pessoas, como nós agora temos aí um vilão, que é esse vilão externo que o Lula sempre sonhou, como o Maduro sempre sonhou, como todos os caras de esquerda sempre sonham em ter um vilão externo, e nós temos esse vilão externo agora, que é os Estados Unidos, que sim está impactando diretamente aqui, e isso faz com que, efetivamente, essa relação com o governo, com o Lula, ou seja, a aprovação dele aumente e tudo mais. Para mim é virtual, para mim é momentânea, porque na hora que nós vamos sentir que nós vamos sentir os efeitos reais na economia, na minha concepção, o bicho vai pegar. Indicadores financeiros, fechamento da semana. Então o dólar baseou em alta, o dólar tem variado pouco, efetivamente, porque a taxa de juros dos Estados Unidos tem mantido alta, mas o Brasil também, né? Os Estados Unidos, o Fed americano, recentemente o moço falou que não vai aumentar e não vê nem perspectiva de baixar, perdão, o que faria, ou seja, talvez melhorar, mas entretanto nós estamos com 15%, amigo, 15% capital rentista, é só você ter um pouco de cérebro e efetivamente as pessoas vão investir, né, e vão colocar dinheiro. Inclusive, só está controlado o dólar efetivamente até o momento, porque nós estamos, o Copom com certeza dentro das suas análises, dos seus cálculos, a fórmula financeira que ele está fazendo, ela é baseada nisso, ou seja, baseada na exposição do dólar em frente ao real. O Ibovespa está caindo, vocês viram aí durante essa semana aconteceu um fato interessante que foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ontem deu uma notícia falando que não vai pagar o dividendo do trimestre. Isso é muito crítico, isso é um dos momentos mais críticos que eu já vi no Banco do Brasil, porque falta de caixa, ou seja, por falta de caixa avisou que não vai pagar necessariamente os dividendos, então isso é imensamente perigoso. Aí tem o euro tem baixo impacto efetivamente dentro da dólar em relação ao real. Para mim, eu olho mais o dólar do que o euro. O euro tem um tipo de composição, eu invisto em euro também, mas o euro tem uma composição diferente, uma vez que a União Europeia tem uma composição de estrutura e também de influência econômica diferente, né? Levando em consideração a perspectiva global. O Bitcoin, o Bitcoin só tem a ganhar em momento de instabilidade, né? Ou seja, quem investe em Bitcoin só tende a ganhar. Por quê? Porque no momento que as fragilidades econômicas, políticas, em termos de países, aumentam essas tensões, as pessoas vão recorrer a tipos monetários ou modelos monetários que fiquem longe efetivamente, né? Ou seja, de um dólar, de um real, de tudo mais. E o Bitcoin só tem a ganhar. Efetivamente, é pelo menos o que a gente tem visto dentro disso. Tem que cuidar com o oportunismo, tem que cuidar com o tipo de criptomoeda, tem que cuidar com tudo, porque Bitcoin é um tipo de cripto, né, efetivamente.
Tecnologia e inteligência artificial. Big Techs versus Brasil. Tensão regulatória. Empresas reclamam de ambiente hostil. Eu não vou nem discutir sobre, eu preciso falar sobre isso, essencialmente. Existe um ministro do STF que está sob a lei Magnitsky, né? Ou seja, o Brasil é um terreno inóspito, não se dá para saber. Meta, Google, Microsoft, Amazon, Apple, Nvidia, não... Sinceramente, se eu fosse um executivo de qualquer empresa dessa, que depende ou que tem uma participação no Brasil muito grande, o Brasil é um mercado importante para todos, não há como negar. Eu não saberia lhe dizer e lidar para dizer para você o que vai ser nos próximos momentos. Porque na minha concepção o STF não vai baixar a guarda, ponto, isso para mim é certo. Mesmo porque se o STF baixar a guarda, o STF está dando um salvo-conduto para outros países fazerem o mesmo conosco, China, que... Se os Estados Unidos, que não é o nosso principal parceiro econômico, influenciar uma decisão interna no Brasil, imagine uma China. Realmente é complicado, realmente é muito difícil. Uma corte maior no Brasil, a Corte Suprema, tomar uma decisão de afrouxar. Por quê? Porque se afrouxar, afrouxa para o resto, nós realmente podemos perder, né? Ou seja, uma composição perante os outros países e tudo mais. Principais impactos para empresários, inflação em queda. Olhar em relação a isso, ou seja, reajustar seus preços e reavaliar seus preços. IA é um negócio que está muito presente, muito potente no momento, focado em vários níveis de segmento, ou seja, olhar para o mercado de IA. O Pix, ou seja, que é um trabalho, é uma coisa que vem ajudando muito, e essas relações financeiras aí de tensão pode ajudar efetivamente. Riscos, tensões, ou seja, observar, não é um momento fácil, não é um momento mole, não é um momento de dar grandes passos sem muita organização, muita gestão, caixa, organização em termos de margem, clientes, ou seja, passar os próximos 6 meses que serão com certeza turbulentos, organizar a casa porque o bicho vai pegar. Segue a beta, curta nossos vídeos, vem pra gente, a gente tem sempre o giro de notícias, outros tipos de vídeos também que podem contribuir muito para você, para o seu negócio, para a sua gestão. Tenho certeza que tudo o que a gente faz, ou seja, todo o nosso conteúdo que a gente faz ajuda muito as empresas.